Oi, turma, tudo bem? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Na aula de ciências hoje, nós vamos falar sobre os animais vertebrados, algumas de suas características. Vamos lá? Então, na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre os animais vertebrados. Antes disso, vamos relembrar o que nós já estudamos até aqui? Nós vimos, neste capítulo deste livro, que nós estamos estudando sobre os animais, alguns seres vivos, e os seres vivos que nós estamos estudando são os animais. E os animais, eles são classificados em duas características importantes, gerais. Primeiro, temos os animais invertebrados e também temos os animais vertebrados. Nós já estudamos quem são os animais invertebrados. Mas vamos recordar o que é invertebrado? O animal invertebrado é aquele animal que não possui vértebras, não possui uma coluna vertebral, ou seja, esses ossos da coluna vertebral, tá? Ele não possui, o seu corpo ele é mais flácido, ele se movimenta mais com a sua pele, então suas peles são mais rígidas para suportar o contato com a terra, por exemplo. Então esses são os animais invertebrados. Nós vimos que eles têm vários grupos, vários tipos. Hoje nós vamos falar sobre os animais vertebrados. Os animais vertebrados, ao contrário, eles possuem as vértebras, possuem coluna vertebral. Então eles possuem uma coluna estruturada por ossos, tá? Que dá sustentação por corpo, deixa o corpo firme, ele consegue andar, ele tem membros que conseguem deixar ele de pé, certo? Esses são os animais vertebrados. E assim como os invertebrados, ele possui alguns grupos de características. Então, existem grupos de animais vertebrados. Nós temos os peixes, que é os que respiram embaixo d'água apenas, tá? Eles precisam da água para tirar o oxigênio para sobreviver. Eles possuem escama em seus corpos, o que ajuda eles a se deslizar embaixo d'água, certo? Temos também os anfíbios, que vivem uma parte da vida na água, uma parte fora da água ou em ambos os ambientes, tá? Os anfíbios, eles não possuem escamas, eles têm uma pele um pouco mais resistente e úmida, tá? Por causa que eles precisam dessa umidade para poder o seu corpo respirar bem. Quais são exemplos dos anfíbios? Temos os sapos, as rãs, pererecas, são exemplos de anfíbios. Temos os répteis, que têm uma pele mais rígida, mais dura, que protege dos outros animais. A maioria deles possuem 4 patas, tá? Quatro perninhas. E eles também vivem parte da vida na água e parte da vida na terra. Eles conseguem sobreviver nos dois ambientes, tanto aquático quanto no ar, né? Ou na terra. E eles, quem são exemplos de répteis? Cobras, jacarés, tartarugas, são exemplos de répteis. Temos também as aves, que são os pássaros, as galinhas, que possuem penas, tanto em suas asas como em seu corpo, certo? Que ajuda elas a voarem, a se movimentarem, porque alguns não voam, mas conseguem a pular algumas alturas. E quem são os exemplos de aves? Eu já falei, né? E temos também os mamíferos. Então, os mamíferos, eles possuem pelos em sua pele, em seu corpo, eles possuem pelos. E eles vivem, alguns vivem apenas no ar, como o ser humano, outros vivem na água, como as baleias. Mamíferos, por que são mamíferos? Porque eles amamentam os seus filhos, eles não reproduzem por meio de óvulos, não. Eles geram os seus filhos e depois amamentam eles, diferente dos outros grupos. Viu que então temos 5 grupos de animais vertebrados. Temos os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E o ser humano se enquadra no qual? Nos mamíferos, isso, que gera o filho, tem pelo no corpo, amamenta seus filhos
certo? Essas são as características, então, dos animais vertebrados. Para vocês compreenderem melhor, peço que vocês façam a leitura, então, da página 42 até a 45. E aí, na página 46, vocês vão fazer a atividade 1, 2 e 3. Na atividade 3, vocês vão fazer apenas a letra A, certo? A letra B não precisa ser feita. Ok? Vai ser interessante vocês fazerem 1, 2, 3, a letra A. E até a nossa próxima aula.